Olá, tudo bem contigo? Vamos agora falar sobre direitos políticos, mais precisamente sobre a privação desses direitos. Lembrando que o direito político é a prerrogativa, é a possibilidade de participar, inclui os deveres e as prerrogativas da participação na escolha dos governantes, seja de forma direta ou indireta, e não apenas isto, também diz respeito à participação na própria administração, através dos instrumentos, das ferramentas previstas na Constituição Federal, no artigo 14, e legislação infraconstitucional. Lembrando que direito político, no âmbito internacional, é considerado como um direito humano, ok? E no âmbito interno, nós temos então na Constituição Federal como direito fundamental. Direitos políticos, eles se dividem entre direitos ativos, ou seja, o direito de votar, de participar ativamente, chamado de ius sufragio, e temos também os direitos políticos passivos, conhecidos como ius honorum, que é o direito de ser votado. Ok? Bom, a Constituição Federal traça os parâmetros para a perda e a suspensão dos direitos políticos, no artigo 15. Questões essas que são taxativas, não podendo a legislação infraconstitucional ir além, uma vez que estamos tratando de direitos fundamentais. O artigo 15 também veda a cassação dos direitos políticos. A cassação, que é a retirada, o desfazimento de um ato jurídico perfeito. Então diz o artigo 15 no seu caput: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de. Então nós temos 5 incisos, vamos analisar cada um deles. Porém, a Constituição ela não especifica qual é o caso de perda e qual é o caso de suspensão. Daí que a doutrina diverge acerca dessa questão. Alguns, se apoiando na Constituição anterior, que fazia essa diferenciação, nos diz então que o caso do inciso 1º, ou seja, o cancelamento da naturalização, seria uma situação de perda de direitos políticos, bem como a recusa de cumprir a obrigação a todos imposta, nos termos do artigo 5º, inciso 8, que é o inciso 14 do artigo 15. Então seriam esses dois os casos de perda, mas isso não é pacífico, sendo os demais casos de suspensão. Vamos analisar cada situação. O primeiro inciso diz que o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Sabemos que o estrangeiro não possui status de cidadão, ou seja, ele não possui esse atributo ético-político de participar da vida pública em nosso Estado. Ok? Para que ele possa participar, é necessário que ele adquira a cidadania, e isso somente é possível ao brasileiro, seja o nato, seja o naturalizado. A naturalização e os seus requisitos estão no artigo 12 da Constituição, bem como na chamada Lei de Imigração. Ok? A perda dessa naturalização somente é possível por sentença judicial que tramitará na Justiça Federal, diferentemente da aquisição, que é um ato administrativo correndo perante o Ministério da Justiça. Ok? Então, é uma consequência dessa eventual perda. Lembrando que o brasileiro nato, ele pode sim perder a sua nacionalidade, não é comum, mas o artigo 12 traz as hipóteses. Basicamente, se ele adquire outra nacionalidade, ele perde a brasileira, salvo 2 exceções, que é para garantia dos seus próprios direitos em um estado estrangeiro, ou se essa segunda cidadania, vamos assim dizer, for automática. Ok? O inciso 2 nos fala da incapacidade civil absoluta. Aqui nós temos que tomar um cuidado, porque em relação à pessoa com deficiência, nós tivemos uma grande mudança de paradigma a partir do momento que entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e não apenas a lei, mas também a própria Convenção de Nova York, que trata da pessoa com deficiência, que foi internalizada com status de emenda constitucional, com base no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Então, não há que se falar em automática
suspensão dos direitos políticos em virtude de uma sentença que determina incapacidade por deficiência. Ok? Outrora já foi assim. Hoje é necessário analisar a possibilidade da pessoa ter condições de exercer os seus direitos políticos, sendo votada e votando. É muito importante atentar que a nossa legislação eleitoral ela tem sofrido alterações no sentido de inclusão, como inclusive prevê o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas é um caso em que, se a incapacidade for tamanha que impeça a pessoa de exercer o voto e de ser votada, ela também tem os direitos suspensos. É interessante também trazer nesse momento a seguinte informação: a pessoa que tenha grande dificuldade para exercer o voto por conta de deficiência física, é possível que ela solicite à Justiça Eleitoral o reconhecimento dessa condição para que o seu voto se torne facultativo. Isso é pouco conhecido, mas é possível fazer. A pessoa com deficiência tem esse direito, ok? Sabemos que o voto no Brasil é obrigatório, mas não pode se tornar também um peso, algo que vá além, de forma a extrapolar o direito do cidadão de ofender a sua dignidade, ok? Próxima situação que é muito comum é a condenação criminal transitada em julgado. Algumas observações importantes. Primeiro, é automática. Essa suspensão de direitos políticos é automática. Não há necessidade do juiz criminal determinar isso na sentença. Mesmo que a sentença não diga nada, uma sentença criminal, um acórdão condenatório não diga nada acerca da suspensão dos direitos políticos, isso ocorre de forma automática, ok? Segunda observação importante, a expressão condenação criminal aqui é tomada em sentido lato, incluindo questões, melhor dizendo, incluindo condenações em contravenções penais. Então, tanto a contravenção penal quanto o crime, uma vez reconhecidos, geram a suspensão dos direitos políticos. Observações importantes. Também não importa a gravidade do crime, a pena aplicada, o regime, seja regime aberto, semiaberto, ainda que tenha havido a conversão do regime da prisão, de regime de prisão, a pena restritiva de direitos não importa. Durante o tempo em que o condenado está cumprindo pena, ele tem seus direitos políticos suspensos, o que não se confunde com a inelegibilidade, que será vista em um vídeo oportuno. Ok? Não confunda suspensão dos direitos políticos com inelegibilidade. Diferenciando rapidamente, na inelegibilidade permanece o direito político ativo, o ius sufragio, ou seja, a possibilidade de votar. O que é retirado momentaneamente é o direito político passivo. Ok? Bom, a condenação criminal transitada e julgada, então, ela permite essa suspensão, e enfatizo, de forma automática. Aqui é importante fazer uma diferenciação em relação à eventual perda do mandato. O artigo 92, inciso 1 do Código Penal, possibilita, então, o juiz de determinar, e aqui já não estamos falando de um efeito primário automático, mas de um efeito secundário, o qual precisa ser fundamentado. Então é possível, com uma condenação transitada e julgado, a determinação da perda do cargo ou do mandato, ok? Conforme previsto no Código Penal. Não se confunde com a suspensão dos direitos políticos. Então, nos diz lá que, quando aplicada uma pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, em crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, é possível, então, a perda do mandato, de forma fundamentada. E a linha B diz que, quando for aplicada a pena privativa, aí independe do crime, por tempo superior a 4 anos, também pode acarretar a perda do mandato de forma fundamentada. Ok? A questão interessante que será tratada no próximo vídeo é sobre a perda do mandato do parlamentar, uma vez que o artigo 55 traz
um regime próprio. Ok? Então nós temos hoje alguns entendimentos já manifestados pelo Supremo acerca dessa possibilidade, que será visto no próximo vídeo. Então, superada a condenação criminal transitada em julgado, lembro que é irrelevante que a pena aplicada seja restritiva de direitos, que seja somente uma pena pecuniária. É irrelevante se o réu foi beneficiado com sursi do artigo 77 do Código Penal. É irrelevante se ele foi beneficiado com livramento condicional, artigo 83 do Código Penal. E o regime, seja aberto, semiaberto, não importa. Enquanto a pena está sendo cumprida, os direitos políticos ficam suspensos. Isso se aplica, inclusive, para o caso de sentença penal absolutória imprópria, que é aquela que impõe uma medida de segurança àquele que é considerado inimputável. Sabemos que a medida de segurança é uma espécie de sanção penal e acarreta, sim, acarreta a suspensão dos direitos políticos. Aqui cabe ainda nos lembrarmos do enunciado de número 9 da súmula do Tribunal Superior Eleitoral, que nos diz que a suspensão de direitos políticos decorrentes de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou extinção da pena, independendo de reabilitação ou prova de reparação de danos. Ok? Uma coisa não influencia na outra. Uma vez extinta a pena, uma vez cumprida a pena ou extinta por algum outro motivo, a prescrição, por exemplo, os direitos políticos devem ser restabelecidos. Já partindo para o final, temos ainda a hipótese da chamada escusa de consciência, ou seja, a pessoa que deixa de cumprir uma obrigação a todos imposta, nos termos do artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal, que nos diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Exemplo, Tribunal do Júri. Outro exemplo, prestação do serviço militar obrigatório. Então, são obrigações a todos impostas, que a pessoa pode se recusar com base em questões filosóficas, políticas ou mesmo religiosas, desde que cumpra uma obrigação alternativa prevista em lei. Se mesmo assim ela se recusar, os seus direitos políticos ficam então suspensos, ok? E por fim, a improbidade administrativa. A improbidade administrativa é um ilícito civil administrativo, não se confunde com crime. Uma conduta pode gerar tanto um tipo penal como uma improbidade administrativa. E o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição nos diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, entre outras punições, ok? E a Lei 8429 de 92 regulamenta o parágrafo 4º do 37 e traz então hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Especificamente o artigo 12 traz as sanções e suspensão que pode durar até 10 anos. Então nós temos uma gradação ali de até 3 anos, até 5 anos, até 10 anos ao máximo, conforme o ilícito praticado e a sanção aplicada ali pelo magistrado. Então, diferente da condenação criminal, essa suspensão dos direitos políticos da improbidade administrativa, isso é muito importante, não é automática. Lembrando que, em caso de condenação criminal transitada em julgado, o efeito da suspensão dos direitos políticos é automático. No caso de condenação por improbidade administrativa, que também tem que ser transitada em julgado, a suspensão precisa de motivação idônea por parte do órgão julgador, seja um magistrado, seja um tribunal, ok? E com isso nós terminamos a análise das hipóteses de perda e suspensão previstas no artigo 15 da Constituição Federal. Lembro que teremos um vídeo próprio para tratar sobre a possibilidade da perda do mandato do parlamentar por conta de uma condenação criminal, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, curta,
compartilhe, se inscreva no canal, ative o alerta, porque sempre estamos postando vídeos sobre direito eleitoral, as súmulas, comentário às súmulas do TSE, do STJ, processo penal, enfim, sempre ensinando um pouco e aprendendo muito nessa ciência tão fantástica e complexa que é o direito. Ok? Então, até o próximo vídeo.